Saúde a igreja na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero saudar também os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Vamos nesse momento curvar nossas cabeças e estar orando ao nosso Deus, uma oração de gratidão. Bondoso e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque pela tua misericórdia o Senhor nos acordou neste dia para estarmos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome na tua casa, Senhor Deus, para adorar e louvar o teu santo nome. Abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa cada irmão, Senhor Deus, que adentrou aqui nesse templo, Senhor Deus, abençoa aqueles que não puderam vir, ser com cada um, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade e fidelidade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Abrimos a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, Salmo de número 78, versículo 17 até o verso 31. Salmo 78. Faremos a leitura de forma alternada. Salmo 78, versículo 17 ao 31. Os irmãos encontraram? Leamos. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhe ele comida a fartar. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejava. Todos. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Louvado seja Deus por sua palavra. Nesse momento vamos cantar o hino de número 218. Essa igreja que fica de pé para estarmos louvando ao Senhor. Queridos, graça e paz. Nós estamos aprendendo esse hino, já cantamos uma vez, vamos cantá-lo novamente para nós aprendermos. Esse hino é uma oração ao Senhor e vamos cantar então. Tua vontade faz, ó Senhor,
eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai. Por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade, boa sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento vamos colocar diante de Deus as nossas confissões. Quero pedir ao irmão Júnior que faça essa oração. Os irmãos que puderem, quiserem ficar de joelho, fiquem à vontade. Nós faremos uma oração de confissão de pecado. Amado Senhor Deus, bondoso, poderoso Pai, Senhor nosso, oramos a Ti em forma de total agradecimento por tudo o que Tu és, Senhor, por tudo o que tens feito, por tudo o que fazes e por tudo o que ainda vais fazer. Tu és o dono do tempo, Tu és o dono de todas as coisas. E nós, Senhor, como Teus filhos, nós oramos a Ti em forma de perdão, Pai, porque sabemos o tão quanto que somos fracos, o tão quanto que somos falhos e pecadores. E oramos a Ti porque sabemos somente que pela Tua misericórdia é que seremos conduzidos para a honra e glória do Teu nome e para a glória eterna. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos iluminando, nos abençoando e nos dando direcionamento, nos livrando do mal, nos tirando do caminho do ímpio, que nós possamos ser bênçãos na vida das pessoas e que o Senhor possa nos guiar, nos iluminando a cada passo de nossos dias. Amado Pai, que a graça do Senhor seja sobre nós, que o Senhor nos proteja, nos perdoe, nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Vamos, em continuação, ao Salmo 78. Nós leremos agora do versículo 32 ao versículo 53. Salmo 78, verso 32 a 53. Leamos. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas.
quando os fazia morrer. Então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Não se lembram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. E converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Entregou às larvas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Entregou à saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Fez sair o seu povo como ovelha e o guiou pelo deserto como um rebanho. Louvado seja Deus por sua palavra. Deus misericordioso e bondoso em nossas vidas. Está registrado nas suas escrituras a desobediência dos antigos, dos nossos pais. E tudo isso para aprendizado, para que não pequemos contra Deus. Ele diz lá no versículo 1: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às minhas palavras, às palavras da minha boca. Então, tudo ficou escrito para que venhamos a buscar viver verdadeiramente o que está escrito na palavra do Senhor, e que possamos viver a palavra do Senhor, que possamos obedecer à voz do Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos passar a oportunidade ao grupo de louvor. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar-nos de pé e vamos entoar louvores ao nosso Deus.
eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nesse momento, os irmãos podem se assentar e nós temos a oportunidade de continuarmos louvando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas.
para a cruz, e para a cruz eu vou, seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus que transforma vidas, Senhor. Tu és um Deus que quebranta corações, Pai. Obrigada, Deus, porque o Teu amor nos constrange dia a dia, ó Deus, e nos faz ver, Senhor, que embora pequenos, Senhor, miseráveis pecadores, ó Deus, o Senhor continua nos amando, ó Pai. Obrigada porque esse amor é imerecido, Senhor. Obrigada, Deus, pelo sacrifício de Cristo, Deus, que foi único, suficiente para nos tirar, Senhor, da lama do pecado, nos
transportar, Senhor, para estarmos limpos diante de Ti, ó Deus. Nós Te louvamos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estarmos em Tua casa, enquanto o povo Teu aqui reunido, Senhor, para Te render louvores, Senhor, para Te render graças, ó Deus, e para estarmos em comunhão, Senhor, sabendo que isso é o que agrada o Teu coração, Deus. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina, Deus, que o corpo é Teu, e enquanto corpo nós temos que andar unidos para a glória do Teu santo nome aqui na terra, Pai. Ó Senhor, nós também Te oramos, ó Deus, pelas ofertas e dízimos, Senhor, que Tu possas estar abençoando, Deus, essas ofertas e dízimos, Senhor. Também dando, Senhor, a Teu povo senso de responsabilidade, ó Pai, e que nós apenas Te devolvemos o que é Teu, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a termos responsabilidade, organização financeira, e que possamos ter como primazia, Senhor, tirar aquilo que é Teu, Deus. Obrigada, Senhor, por tanto, ser conosco, Deus. Continua, por favor, Pai, falando aos nossos corações, porque nós somos dependentes de Ti, assim como uma criança, Senhor, depende de sua mãe, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cuidar também de cada um de nós, assim que Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento eu convido as crianças aqui à frente para estarmos orando. Convidar a irmã Luísa para estar orando das crianças. Senhor eterno, nós agradecemos ao Pai pela maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigada, Senhor, porque o Teu relacionamento conosco continua o mesmo, de amor, de proteção, de cuidado. Abençoa essas crianças que estão aqui hoje para aprender da Tua palavra. Ensina, Senhor, a elas andarem no Teu caminho e também os seus pais a conduzirem. Guarda-nos e livra-nos de todo mal e abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças acompanham as professoras. E nesse momento eu passo a palavra ao pastor William, que trará o estudo desta manhã. Queridos, graça e paz. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre relacionamentos. Vamos abrir nossas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Obrigado. Romanos, capítulo de número 7. Do verso 21 ao verso de número 25. Romanos capítulo 7, do verso 21 ao verso 25. Esse probleminha com gasofilaço vai acabar, viu? Já foi mandado fazer um gasofilaço novo para a igreja. Daqui uns dias, se Deus quiser, não vai ter mais cadeira aqui, não. Tem um gasofilaço grande aqui, é para os irmãos colocarem muito dinheiro. É para facilitar mesmo, porque é único esse negócio para lá e para cá. Romanos 7, do verso 21 ao verso 25. Vamos lá? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Vamos curvar nossas frontes, vamos orar ao Senhor, rogar a Ele que fale ao nosso coração nessa manhã por meio de sua palavra. Ó Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nesse dia que é teu, para adorar, bendizer o teu nome, mas também aprendermos da tua santa palavra. E eu peço que nesse instante, Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração, o estudo da palavra, dentro dessa temática que nós temos abordado, possa ser esclarecedor e também, Senhor, venha de encontro àquilo que nós temos feito de errado, para que seja mudado e o teu nome seja ainda mais glorificado através de cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos hoje tratar um pouquinho sobre a tragédia do pecado nos relacionamentos. Essa é a nossa temática de hoje. Nós já tratamos aqui em domingos anteriores 3 temáticas dentro dessa série de relacionamentos. Semana passada nós falamos sobre perfis de relacionamentos e a gente então abordou um pouquinho essa temática. Quem não acompanhou, não assistiu, pode ir lá no canal do YouTube da igreja, que lá tem os estudos anteriores que nós estamos tratando sobre relacionamentos. Quando a gente fala sobre relacionamentos, nós não podemos esquecer de que eles não são mais perfeitos. Conforme uma frase que nós vimos semana passada, eles são menores do que deveriam ser. E por causa do pecado, nós não temos mais nenhum relacionamento que se desenvolva em perfeição. Muito pelo contrário. Nós temos sucessivos problemas em torno de relacionamentos exatamente por causa do pecado. Então, o pecado de fato foi uma tragédia para absolutamente tudo em nossa vida, para a própria vida, porque a consequência dele foi a morte. Mas aí quando a gente fala sobre relacionamento, nós não podemos esquecer de que eles também foram afetados pela tragédia do pecado. Por isso, irmãos, que quando a gente então olha para esse ângulo de relacionamento e queda, a gente vai perceber que o seu melhor relacionamento, não importa com quem seja, está sempre passando por confusão. Qual de nós, ou dos nossos relacionamentos, vez por outra, não se torna um verdadeiro problema? A confusão, a segurança, há por vezes um desagrado, e às vezes a quebra-pau mesmo. Tem família ou tem relacionamento que o povo sai nas tapas mesmo. O fato é que é uma verdadeira confusão os relacionamentos depois do pecado. E se você parar e pensar sobre o seu relacionamento mais gratificante, logo você vai perceber que há uma dificuldade em pensar em qual é o nosso relacionamento mais gratificante. Você diz assim, olha, pense agora no relacionamento mais gratificante que você tem. Você vai demorar um pouquinho processando qual seria ou quem seria a pessoa com quem você tem um relacionamento mais gratificante. Porque os relacionamentos trazem problemas. E aí basta nós fazermos algumas perguntas para logo a gente identificar quão problemático é os nossos relacionamentos. Temos aí 7 perguntinhas que a gente deve fazer em consideração. Primeiro, você já se sentiu mal compreendido em alguma relação? Você já foi magoado porque a outra pessoa, ou por algo que a outra pessoa lhe disse? Você já se sentiu como se não fosse ouvido? Parece que eu estou falando para ninguém, né? As mulheres reclamam de nós homens, né? Elas falam, às vezes parece que a gente não está prestando atenção. Quarto, você já teve que resolver um mal entendido? Talvez alguém diga assim, não, um monte. Você já se sentiu usado? Há tipo de relacionamento que, por vezes, nós parecemos ser o objeto, ou apenas um meio pelo qual o outro vai ganhar algo. Então, a gente se sente usado quando o indivíduo se relaciona conosco apenas para obter algum proveito. É aquele tipo de relacionamento assim, né? Eu estou precisando disso aqui, então eu vou me chegar a fulano, vou me chegar a ciclano, vou ali arrodeando pela beira, para ver se eu consigo algum benefício pessoal. É o tipo de relacionamento que a gente se sente usado, porque o propósito é apenas ganhar alguma coisa.
Você já duvidou do amor de outra pessoa por você? Há um nível de relacionamento ou um momento do relacionamento em que é tanto conflito, é tanto problema que você diz assim, eu acho que essa pessoa não me ama não. Esse amor é duvidoso. E sétimo, você alguma vez já pensou aquele velho pensamento, se eu soubesse, se arrependimento matasse, eu estava frito. Veja, certamente todas estas perguntas, ou se não algumas delas, já passaram, já foram feitas por nós. Estão mentindo? Certamente não. Quase todas, se não todas, em algum momento, em algum nível de relacionamento, nós já fizemos e já passamos por situações desse tipo. Olhando para isso, não é difícil a gente entender a pergunta que Tiago vai fazer lá no capítulo 4 de sua epístola, versículo 1. E ele vai dizer o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde é que procede isso? De onde surge tudo isso? Logo, quando a gente começa a perceber essas situações, esses diálogos, esses conflitos que surgem naturalmente nos relacionamentos, a gente entende o porquê Tiago faz essa pergunta. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? A resposta clara que nós vamos encontrar é exatamente no fator predominante dos relacionamentos, o pecado. O pecado. A sua experiência em relacionamentos o ajuda a entender por que a Bíblia vai incluir tantos mandamentos e exortações para sermos pacientes, gentis, clementes, misericordiosos, meigos e humildes. Ora, de Gênesis a Apocalipse, você tem em ilustração, exortação, mandamento, provérbios, sabedoria, salmos, você tem, à luz da história, demonstrações, você tem profecias, você tem ordenanças claras para ser amoroso, paciente, misericordioso e coisas da mais. Por que será, irmãos? Por que será que boa parte do conteúdo bíblico, e se você parar para prestar atenção, 90% ou talvez 80% das cartas pastorais estejam em torno de relacionamentos? Para, rapidinho. Você vai ali nas cartas de Paulo, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, 1 Tessalonicenses, já começa falando sobre o amor da igreja. Você vai para Romanos, você encontra Paulo falando sobre isso. 1 e 2 Coríntios é só isso. Né? Tem outras coisas, mas o que predomina é esse assunto. Aí você vai para Tiago está falando que a fé sem obras é morta, vai falar sobre o aspecto do amor. Você vai para 1 João, você vai ver o aspecto da verdade, porque o diabo é o pai da mentira, e aqueles que são da luz andam na luz, falam a verdade, vivem na verdade, não mintam uns aos... Você vai ter o Novo Testamento repleto de exortações que estão sempre em torno do relacionamento na igreja. Por que isso? Por acaso não? É porque esse é o nosso maior problema. E deixe de desanimar vocês. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo. É o problema do século XXI, vai ser do século XXII, se Jesus não voltar. Vai ser do século XXIII, se ele não chegar até lá. Vai continuar sendo esse o problema. Vamos desanimar, vamos baixar as armas, vamos deixar para lá e vamos chutar o pau da barraca. Não. A Bíblia nos manda lutarmos, batalharmos, guerrearmos. E Efésios 6 vai até dizer, olha, quando você tiver terminado tudo, permaneça inabalável. A ideia é, quando terminar uma batalha, se prepare, porque pode vir outra. É uma guerra constante. Então, isso, irmãos, mostra claramente o quanto que os nossos relacionamentos são difíceis. De dentro para fora, de cabeça para baixo, de todo jeito, nós vamos perceber o quão difícil é os nossos relacionamentos. E a tentação que nós temos é de olhar para o problema em nossos relacionamentos sempre do plano de fora. A ideia é a seguinte: eu estou passando um problema em um meu relacionamento, seja conjugal, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja com os meus filhos. Geralmente, a nossa tentação é de olharmos esse problema e colocarmos a localização dele do lado de fora. A ideia sempre é o outro ou é as interferências externas que estão trazendo esse problema para cá. Nós nunca assumimos, de primeira, a responsabilidade da nossa fraqueza, da nossa pecaminosidade. Lembra lá
Gênesis 3, depois do pecado, o homem joga a culpa na mulher, na serpente, todo mundo. Todo mundo é culpado, menos eu. E essa é a problemática dos nossos relacionamentos. Jogar o problema para fora. Olhar no ângulo de fora como se fosse lá que estivesse o problema. E por vezes, aquilo que nós queremos acaba se tornando tão importante para nós que acaba sendo um próprio Deus. Ou nós nos fazemos de próprio Senhor. Quando a gente faz isso, irmãos, a gente começa a assumir uma posição totalmente egoísta. E eu vou focar um pouquinho nesse aspecto do egoísmo que o texto bíblico vai nos mostrar nessa manhã. Por isso, que à luz dessa ideia de dentro para fora, de cabeça para baixo, nós temos aí o texto de Romanos capítulo 7. Foi o texto que nós lemos no início. E eu queria que você olhasse para esse texto agora comigo e observasse aí a experiência do próprio Paulo em Romanos capítulo 7. Se você vê o texto, claro, nós não vamos nos dedicar somente a esse texto. Nossos estudos são mais amplos e a gente não tem abordado um texto específico, mas tem visto vários. Mas eu queria dar uma olhada com os irmãos nesse texto, porque Paulo aí vai empregar 4 termos, pelo menos 4 nesses versos, que vão ajudar a descrever a sua experiência. Primeiro, Paulo vai utilizar aí o termo lei. E esse termo lei que Paulo aí utiliza, ele explica um princípio que vai operar em sua vida. Então, você pode, inclusive, elencar aí ou lembrar da lei da gravidade. É algo que nós não temos como fugir. Então, Paulo vai utilizar aí essa questão do pecado, vai utilizar essa questão do seu conflito, ele vai dizer, então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo utiliza o termo lei para mostrar, irmãos, essa influência que o pecado traz na sua vida. Ele está sujeito a esse pecado, assim como nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Qualquer elemento mais pesado do que o ar que nós soltarmos aqui, ele vai ao chão. É a lei da gravidade. Não tem como fugir dessa lei. Por isso que a gente também, ao longo da vida, a gente também vai decaindo. Tudo vai decaindo. E a gente até mesmo perde estatura. É a lei da gravidade. Tudo empurra para baixo até nós ir para debaixo de 7 palmos. A lei da gravidade, ela é cruel. Aí Paulo vai dizer, há uma lei que reside em mim. E essa lei que reside em mim, não tem como eu me desfazer dela. Lembra quando eu tratei aqui um pouquinho sobre o aspecto do pecado e do domínio do pecado? Porque nós agora estamos em Cristo, o pecado não mais nos domina, mas nós ainda continuamos pecando. Quando Cristo vier, aí sim, nós seremos livres, não mais do domínio do pecado, porque já fomos, mas da presença do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado, aquele que é nova criatura, mas o pecado ainda é uma realidade que nós precisamos lidar. Mas enquanto Cristo não vier, a gente não vai se livrar completamente dele. Vai haver sempre um saco amarrado em nossa perna, e aonde a gente vai ter que ir arrastando. Nós não temos mais os pés presos com as cadeias, porque Cristo nos libertou. Mas ainda há um cordão amarrado aqui que não me atrapalha, que não me impede a caminhada, mas que dificulta ela. É a ideia do pecado, pode dizer, há uma lei que reside em mim. Então, a primeira expressão, termo que Paulo utiliza aí, é a lei. O segundo termo que ele vai utilizar agora é o termo guerra. Porque, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Paulo fala sobre a lei. Agora, o outro termo que ele utiliza em meio a isso é o termo de guerra. E essa expressão que Paulo utiliza, ela é uma expressão continuada, ou contínua, porque ele diz que é uma lei que está guerreando.
Há algo que está continuamente. Ele não fala de uma guerra passada, nem de uma guerra futura. Ele utiliza um termo, especialmente no grego, que dá essa ideia de continuidade. E é exatamente essa relação mesmo. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai continuar batalhando, guerreando, travando essas lutas por causa do pecado que ainda está presente em nossa vida. E aí entra o conflito. O conflito é o desejo de fazer o que é certo, mas, por outro lado, o não conseguir, por vezes, fazer o que é certo por causa do pecado. Aí é onde a gente entende, quando no aspecto do versículo 23 ele vai dizer que os seus membros têm outra lei que guerreia com a sua mente. É a ideia de que a mente quer fazer algo, mas o corpo não corresponde. Vou ilustrar de maneira muito clara. Essa é a imagem que, por vezes, nós temos da velhice. À medida que nós envelhecemos, a nossa mente pode até sofrer alguns lapsos de memória, outros não, tem a mente perfeita. Mas a nossa mente, ela continua sendo jovial. O problema é porque o corpo não responde mais à mente. Aí, às vezes, alguns não entendem, né? Por que o idoso é mais tendencioso a cair? Ora, porque a vida inteira nós estamos acostumados a mandar um comando em nossa mente de passar a perna e a perna passa. Mas chegará o tempo em que a gente vai dizer com a mente, passa a perna, mas o corpo não obedece. Vem a queda. É assim ou não é? Mano, é desse jeito. Paulo vai dizer exatamente, há uma guerra que agora está atuando em nós. A nossa mente renovada, vivificada por Cristo, a gente sabe o que é certo de fazer. Mas há uma guerra que é travada entre a nossa mente, e Paulo vai dizer, os membros do meu corpo, que por vezes um quebra o braço do outro. E a ideia é, eu quero fazer, a minha mente quer fazer, mas os meus membros não. Paulo aqui está mostrando, claro, irmãos, a dualidade que há por vezes entre a nova natureza e a velha natureza. É uma guerra constante, é uma luta constante que nós temos que travar. Terceiro, o terceiro termo que Paulo utiliza aí é prisioneiro. E ele vai descrever então essa experiência do pecador libertado de um pecado, como aquele prisioneiro, né, que a referência aí é de alguém que perdeu a sua liberdade. Veja aí, por favor, no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Baseado inclusive nesse texto, que alguns vão afirmar, né, que, acho que os gnósticos, que o pecado está na matéria. Então, por vezes, a afirmação é essa, mas Paulo não quer dizer aqui que o pecado dele está na sua matéria, porque a matéria é má. Não, a ideia não é essa. Essa é uma falsa teologia que se desenvolveu ao longo do tempo, mas que ela não encontra respaldo nas demais escrituras. Paulo está fazendo aqui uma menção da guerra que há entre a nova natureza e a velha natureza. Ele utiliza a expressão do seu corpo para ilustrar isso claramente. Porque, por vezes, a ideia de que a nossa matéria é má e é corrompida, mas o nosso espírito é puro. Nossa alma é pura. Então, para que a gente esteja perto de Deus, basta morrer. O corpo vai ser decomposto, mas o nosso espírito vai para a presença do Todo-Poderoso, do Ser Vivente, seja lá como eles dizem o nome aí fora. Mas o fato é que a Bíblia Sagrada não dá base para isso, porque ela fala sobre aqueles que irão perecer também no inferno. Então, Paulo está tratando sobre uma guerra entre a nova natureza e a velha natureza. E a quarta expressão que Paulo vai utilizar aí é livrar. E essa palavra ela é uma palavra dramática que muitas vezes é ignorada nesse versículo, apesar de brilhar ainda mais forte à luz dos três termos anteriores. Aí Paulo vai dizer o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quando Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte, logo em seguida ele vem com uma gratidão a Deus.
E a gratidão a Deus que ele dá aqui é porque a sua mente está escrava à lei de Deus, a sua mente foi transformada. A razão de Paulo agradecer em meio a essa reclamação que ele faz é porque é como que alguém disse o seguinte: olha, a minha vida não está fácil. Eu continuo guerreando contra o pecado, eu continuo lutando contra a presença dele em minha vida não está fácil. Miserável homem que sou, Paulo vai inclusive dizer. Mas graças a Deus, porque está muito melhor daqueles que, além de terem o corpo cativo ao pecado, a sua mente também está. Entende por que agora Paulo agradece a Deus em meio a esse conflito? Ele continuava com a presença do pecado, mas a sua mente era transformada. E isso era motivo de gratidão, porque ainda que seu corpo perecesse, mas ele sabia perfeitamente em quem ele cria e para onde ele iria. Então isso era motivo de gratidão na mentalidade de Paulo agora, ao falar sobre essa luta, mas que é vencida por Cristo Jesus. Então, irmãos, essas quatro palavras significam que o nosso maior problema está dentro de nós e que não conseguimos resolvê-lo sozinho. Ao chamar a nossa atenção ao impacto que a luta contra o pecado tem em nossos relacionamentos, a avaliação de Paulo não vai deixar espaço para qualquer ilusão que ache ou que diga que o problema dos relacionamentos é o fulano, é o beltrano, é por causa do mundo. Paulo vai deixar de modo muito claro. O maior problema somos nós. É o pecado que reside em mim. É essa guerra de lei que atua. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu mesmo estou guerreando contra mim. A ideia que Paulo vai tratar. Por isso, irmãos, diante dessa situação, nós vamos perceber que o pecado vai nos afetar pelo menos de 6 maneiras fundamentais. O pecado vai nos afetar com o egocentrismo, com a autorregência, a ideia de que agora mesmo eu irei reger e conduzir a minha própria vida, com a autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de absolutamente nada, eu consigo viver sozinho. Lembra da semana passada, quem não esteve aqui, quem não assistiu, assista. Nós falamos sobre os perfis de relacionamento. Há alguns que emergem, que se entregam ao relacionamento. Olha, sem você eu não vivo, eu preciso de você, você é tudo na minha vida, e aquele agarrado para todo canto que vai junto, aquele negócio todo, não dá um passo e a outra pessoa não vai atrás. Por outro lado, tem os que são isolados. Não gosto, não prefiro, eu quero estar distante, não quero ninguém, eu quero uma redoma de vidro, eu quero ficar no meu canto com os meus fones, com o meu livro, sem ninguém perto de mim. São perfis de relacionamento. A gente trabalhou um pouquinho sobre esse aspecto. E o pecado nos leva aos extremos. A autorregência, a ideia, eu vou conduzir minha vida, ninguém precisa me dizer nada porque eu conduzo a minha vida. A autossuficiência, eu não preciso de ninguém porque eu mesmo faço tudo, eu mesmo proveio para mim tudo. A autojustificação, ora, isso fica claro na queda, quando agora Deus diz: que é isso que fizeste a Adão? Ela diz: não, Senhor, foi a mulher que me deste, ela me enganou e eu comi. A tentativa agora de justificar os nossos fracassos, a autossatisfação. E essa autossatisfação eu me realizo em mim mesmo. Claro, a Bíblia Sagrada vai dizer: ame ao seu próximo como a si mesmo. A Bíblia fala que você tem que amar a você mesmo. Uma dose de amor próprio é importante, até porque senão você vai ter aí uma síndrome de, como é que a gente utiliza, né, de aquela pessoa que é inferior, complexo de inferioridade. O problema é que o pecado sempre nos leva para os extremos. E lembra, o diabo está sempre nos extremos. Se eu vou para um extremo, eu me amo, eu gosto demais, vira um amor narcisista. É gente que se ama tanto que se admira e fica constantemente se elogiando, fazendo-se autoelogio. Por outro lado, aqueles que se menosprezam demais, que têm uma síndrome de inferioridade muito grande, um complexo de inferioridade muito grande, sempre se vai colocar na posição de coitadinho, de miserável. Ai, coitado de mim, ninguém olha para mim, ninguém gosta de eu, ninguém repara eu, ninguém me elogia, ninguém me nota. A gente está sempre nos extremos. Aí por isso que a gente tem pessoas que são isoladas demais
E por outro lado, tem gente que é espalhafatoso demais, que quer estar em cima de tudo. É o problema do pecado que leva aos extremos. A autossuficiente, a autojustificação, a autossatisfação. E aí você vai ver muito hoje nas propagandas, né? O amor a si mesmo. Eu amo a minha própria companhia. Claro, solicitude não é pecado. Mas o amor que tem se propagado hoje nesse mundo é um amor de empoderamento. Ora, esses dias, uma loucura aí, uma mulher que se casou consigo mesma. Eu fiz uma tatuagem no meu braço e vou me casar comigo mesmo, porque eu me amo. Que coisa... Perceba assim um absurdo da autossatisfação que a humanidade por vezes chega. Isso é perigoso, sabe por quê? Porque muitas pessoas, às vezes por ter passado uma frustração no casamento, no relacionamento, acabam assumindo essa posição de que, quer saber do negócio, eu não preciso de ninguém, eu me realizo sozinho. O mundo que se estoure para lá, eu vou me curtir. Não tem nenhum problema você solicitude, ficar sozinho, se gostar. Se você não se amar, você não vai amar os outros, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama bem, você não vai conseguir amar bem um próximo. Há um limite permissivo da Bíblia Sagrada de amor próprio. Mas o problema é os extremos. E o diabo gosta dos extremos, irmãos. Lembrem disso. O diabo, ele gosta de ficar nos extremos das situações. Porque é exatamente nos extremos que a gente foge àquilo que Deus preparou para nós. Por fim, o autoensino. É a ideia de que eu não preciso aprender com ninguém. Eu não preciso lidar com ninguém. Eu mesmo sei conduzir a minha vida e me auto-ensinar. Eu não preciso aprender com os outros a relacionar-se. Eu mesmo sei me relacionar. Então nós temos as 6 maneiras fundamentais que o pecado afetou. Hoje eu quero abordar só a primeira. Só a primeira, tá bom? A gente não vai continuar, é claro, vendo uma por uma, não. Mas eu quero focar hoje nesse aspecto do egocentrismo dentro dessa tragédia que o pecado operou em nossa vida. O maior problema do nosso relacionamento é o egocentrismo. E aí veja, por gentileza, Provérbios 18, verso 1 e verso 2. Provérbios 18, verso 1 e verso 2. Diz aí: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. 2 coisas aí que mostram esse aspecto do egocentrismo tratado em Provérbios 18:1. Primeiro, 3, melhor dizendo. O solitário é o aspecto aí da pessoa que vive uma eterna solitude. Segundo, a busca do próprio interesse. Então aí, mais uma vez, nós temos o aspecto do voltado para o eu. E terceiro, nós temos aí, não tem prazer no entendimento. Que entendimento? O que se aprende com os outros. Quando a gente vai perceber Salomão falando sobre entendimento ao seu filho, ele está falando do entendimento da sabedoria que foi transmitida. Mas o que é que ele tem? Senão em externar o seu interior. Então aí, 3 coisinhas básicas que Provérbios 18 nos mostra, né? De como é a vida do egoísta. Ele é solitário, ele busca o seu próprio interesse, ele faz tudo para ter vantagem própria, e ele está preocupado em apenas falar de si mesmo. É externar o seu interesse. Ele não quer ouvir ninguém. Ele apenas quer falar, falar e falar. Vamos lá. Quando a gente olha para esse aspecto, irmãos, do egocentrismo, a gente vai se deparar com o pecado do egoísmo, que é um problema incontestável que absolutamente todos nós temos por natureza. Por natureza. Como é que a natureza egoísta do homem fica demonstrada já na infância? Já na infância. Você não precisa ensinar seu filho a ser briguento. Você não precisa ensinar seu filho a não dividir as coisas. Naturalmente, a criança que às vezes nem sabe falar ainda e mal aprendeu a andar, já tem ciúme do seu próprio brinquedinho. Não, mas vamos voltar um pouco mais.
ela já tem ciúme da sua própria chupetinha. Por que que quando você tira e ela está ali acostumada e confortável, abre-se um berreiro? Ah, porque é criança, é assim mesmo. É verdade. Tem todo um fator psicológico que por vezes é explicado à luz da pedagogia, da psicologia e tudo mais, e um monte de gia. Mas à luz da outra gia, que é a teologia, o nome disso é pecado. Desde cedo, da idade mais tenra de uma criança, a natureza pecaminosa começa a ser demonstrada. Por isso que eu digo, é um anjinho. Eu digo, não, um pecadorzinho. Anjinho não é esse menino. É o pecadorzinho, porque o pecado está ali desde cedo. Você não precisa ensinar. Veja, a primeira mentira que uma criança conta é os pais que ensinam? Não. Só se forem pais, né, irresponsáveis, não crentes e tudo mais. Mas a gente ensina de jeito nenhum. Naturalmente, aprende a mentir para se livrar de uma pisa, para se livrar de uma reclamação. Transfere a culpa para o irmão, para o cachorro, para o gato, para o papagaio. Você ensinou? Não. Mas faz. Por quê? Pecado. Já está ali presente. Nós temos, irmãos, por causa do pecado, uma natureza egoísta. E a gente está sempre na autodefesa dos problemas desde cedo. Desde cedo. Isso é uma demonstração clara de como que o egoísmo é um pecado trabalhoso e presente na nossa vida. Agora, o problema do egoísmo é o seguinte. Porque o egoísmo é fácil de ver nos outros, mas é difícil de enxergar em si mesmo. O egoísmo pode se manifestar de várias maneiras. E eu quero hoje, para encerrar, tratar pelo menos 3 maneiras como o egoísmo, que é uma tragédia nos relacionamentos, consequência do pecado, como que ele afeta nossa vida. E há 3 maneiras que isso é demonstrado. Primeiro, o egoísmo é apresentado pelo interesse. Provérbio 18 vai dizer que o solitário busca o seu próprio interesse. Vá lá agora para Filipenses 2, verso 4, e veja o que Paulo vai dizer. Filipenses 2, verso de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Por quê? Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O egocêntrico busca o seu próprio interesse. Provérbios 8 vai demonstrar isso. Mas aí Paulo vai dizer, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não busque apenas o benefício próprio. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. E olha, se tem um texto que é desafiador para todos nós, e talvez deveria escrever na testa de todo mundo assim, é esse texto de Filipenses 2, versículo 5. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se a gente tivesse um pouquinho do mesmo sentimento que houve em Cristo, a gente deixaria de tanto mimimi na igreja. É os crente M. Já viram esse? É autoria minha mesmo. É crente mimado, menino e mandão. Tem. Já viram desse? Tem desse. Se a gente observasse esse princípio de Paulo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, a gente deixaria, irmãos, de ficar discutindo por besteira, se chateando por bobagem, se irritando com as irmãs, com os irmãos por um negócio, às vezes coisa boba, e é motivo de queixa, de problema, de irritação, de divisão. Tem gente que para de se falar. Por causa de bobagem. Uma quer botar uma toalha rosa, outra quer botar azul. Começa a briga, começa a confusão. Não porque um quer um doce, outro quer o salgado. Confusão. Um quer preto, outro quer branco. Confusão. Confusão ao ponto de gerar um mal-estar. Veja, os nossos relacionamentos são tão complexos que às vezes, por uma opinião diferente que é dada, a gente já começa a olhar para o outro assim meio enviesado. É assim. A gente começa a olhar para o outro meio enviesado. Ih, fulano nunca concorda nada comigo. Nunca gosta do que eu faço. Nunca elogia, não sei o quê. A gente não tem, irmãos, nem um pouquinho do sentimento que houve em Cristo. Por quê? Nós estamos constantemente tentando buscar o nosso próprio interesse. E quando nós somos frustrados, sabe qual é a reação que a gente tem? É a reação egoísta. De botar para fora o como que a gente fica magoado e entristecido por uma besteira. Então,
é os crentes M, mimado, menino e mandão, porque não tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quais são os nossos interesses, então? Ter interesse em proteger os interesses alheios faz parte fundamental do alicerce da ética cristã. No entanto, no mundo, cada um cuida de si. É cada um por si e Deus por todos. Essa é a frase mais dita. Todavia, irmãos, os interesses dos outros estão fora do seu verdadeiro campo de visão. E Paulo vai dizer o quê? Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. O mundo diz, pense em si. A Bíblia vai dizer, não, pense no outro. Está vendo o tamanho da luta que é? Porque o que o mundo diz é o que nossa carne quer fazer. E o que a Bíblia diz é o desafio que a gente tem que fazer. Então a gente vai ficar nessa constante guerra entre fazer aquilo que agrada o outro, que beneficia o outro para glorificar a Deus, ou a gente vai endurecer a cerviz e vai criar problema. O nosso egoísmo é facilmente visto no excessivo valor que damos aos nossos assuntos e afazeres, ao mesmo tempo que não ouvimos, nem nos importamos com os dos outros. Para testarmos como está o nosso egoísmo em relação às coisas que nos interessam, basta refletirmos na conversa que acabamos de ter com alguém e comparar o tempo que gastamos falando sobre os nossos interesses com o tempo que gastamos ouvindo o interesse da outra pessoa. Numa roda de conversa você identifica claramente quem tem uma posição muito egoísta, é aquele indivíduo que não deixa ninguém falar. Quando o indivíduo não deixa ninguém falar, só quer falar dele, só quer falar dele, só quer falar dele, só quer falar, sabe o que é que isso mostra? Egoísmo. Só está interessado, o que Provérbios 18 vai dizer, em externar o seu interior. Estou dizendo que há momentos de uma conversa que uma pessoa vai falar mais que os outros, porque está contando uma história, porque está contando um relato, porque está se conhecendo, isso é natural. Mas na vida, no dia a dia, aí o Provérbios vai dizer, o solitário, ele está buscando externar só o seu interior. Ele não busca o entendimento. Ele quer internar o seu interior. A gente teve uma grata insatisfação de convivermos, né, com uma pessoa assim, na vizinhança uma vez. E era uma agonia, porque toda vez que a gente sabia que tem algum encontro, né, com o grupo do prédio, todo mundo e tal, a gente sabia, olha, eita, ninguém vai conversar hoje, porque fulano não vai deixar ninguém falar. E aí você estava falando de agropecuária, ela tinha que arrumar um assunto de agropecuária para falar dela lá. Não, vamos para a medicina. Ela arrumava um assunto de medicina para falar dela lá na medicina. Meu Deus, isso não tem nada a ver. É nosso senhor com o Zé Buchudo, mas ela arrumava um assunto para estar lá. A ideia é, não deixa ninguém falar, porque é o egoísmo que Provérbios vai dizer. Então nós queremos, por vezes, ser o centro das atenções. E as nossas conversas são reveladoras com respeito a isso. O egoísmo, irmãos, revela que nos preocupamos somente com a nossa vida. 2 Timóteo 3, 1 a 5, Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens serão avarentos, egoístas e uma série de outras características. Mas logo no início ele vai dizer que os homens serão egoístas. A ideia aí é amante de si mesmo, como uma boa descrição de quem é egoísta. Em caso extremo, irmãos, o egocêntrico não dá a mínima para os interesses, necessidades e desejos dos outros. Só se interessa por si mesmo. E suas conversas egocêntricas só refletem essa postura. Então, nós temos aí o interesse como sendo um reflexo muito claro do egoísmo. Segundo, caminhar um pouquinho para terminar, nós temos o tempo. Provérbios, Eclesiastes 3, é conhecido de todos, né? Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para tudo. Tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de estar perto, há tempo de se distanciar. É extraordinário esse texto. Depois a gente reflete sobre ele aqui. Mas sabe o que isso nos mostra também? Que o nosso egoísmo pode ser refletido também no tempo. Alguém pode ser tão rico ao ponto de ter dinheiro de sobra, mas pouquíssimo tempo de sobra. Todos nós, irmãos, somos ocupadíssimos, isso é uma verdade que não se pode negar. Todos nós somos muito ocupados. Então,
É fácil nós sermos egoístas também com o aspecto do tempo. Alguns até dizem, meu tempo é mais valioso do que o seu. E, geralmente, nós guardamos nosso tempo para os nossos próprios interesses. Somos egoístas quando guardamos obsessivamente o nosso tempo e também quando tiramos vantagem do tempo de outra pessoa. É a famosa furada de fila. Sabe como é que o nosso egoísmo se aflora? Quando a gente fura a fila, porque a gente diz assim, eu não tenho tempo. E o meu tempo é mais importante do que o tempo dos outros que estão na fila. Ei, irmãos, como a gente é tentado a isso, viu? Eu mesmo detesto fila. Então, o nosso curso inimigo é fila. Se eu vou no banco, se eu ver uma fila, eu volto 10 vezes. Só vou lá quando a fila estiver miudinha. É ilusão porque vai demorar do mesmo jeito. Mas o negócio chato é fila. E por vezes as pessoas furam fila por quê? Porque dizem, não, eu tenho mais compromisso, eu sou mais. Meu tempo é mais precioso. Então, até mesmo no tempo, nós mostramos e revelamos o quanto que, por vezes, nós somos egoístas na nossa relação. Por último, irmãos, nós encerramos, nós temos a descortesia. A descortesia. Falamos aí sobre o próprio interesse, o tempo e agora a descortesia. Ainda em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Paulo vai dizer, conforme já lemos, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A característica da cortesia ou da descortesia vai ser manifesta de diversas formas. A pessoa grosseira jamais leva em conta o que as suas atitudes causam aos outros. A pessoa que é grosseira nunca pensa no que a sua atitude vai gerar nos outros. É o que eu falei aqui há um tempo atrás, sobre a maneira que nós nos relacionamos, por exemplo, com aquele que nos servem, né? Nós, por vezes, não deixamos de levar em conta, não levamos em conta os sentimentos que a pessoa tem. É como que alguém que fala alto ao telefone ao ponto de perturbar quem está ao redor e é extremamente egoísta e descortês ao não perceber que está incomodando os que estão à sua volta. É como alguém que larga a bagunça lá porque sabe que outra pessoa vai vir para arrumar. Então, deixa aí porque faz. Uma atitude constante de descortesia. É ainda, irmãos, como muitos que tratam de maneira grosseira, tanto garçons como balconistas, ou no mínimo são indiferentes com os seus sentimentos. Então, por vezes, acham que aquelas pessoas não possuem sentimento nenhum, então humilha, esculhamba, diz um bocado de coisas se não fizer do jeito que quer. Essa semana eu vi uma mulher, uma confusão mal do mundo numa loja, não sei onde foi. A mulher teve um desagrado lá, não sei se o atendimento foi ruim, não sei, teve um desagrado lá e começou a humilhar a atendente de salário mínimo. Ela se sentiu numa posição muito elevada e começou então a xingar a atendente lá porque era uma simples funcionária de uma loja que ganhava apenas um salário mínimo. Então, xingou, o negócio repercutiu na internet aí, tá maior confusão. Por vezes, nós somos grosseiros com aqueles que nos servem e isso revela algo muito sério. Revela a nossa descortesia e a nossa falta de entendimento do que faria Jesus em nosso lugar. Olha, lembra daquele texto. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. Nunca se ache superior a outra pessoa, porque você tem um tanto a mais na sua conta, porque você tem um carro melhor, uma casa melhor, uma posição melhor, ou porque se acha. Tem gente que não é nada, mas acha que é alguma coisa, né? E aí faz disso um motivo para estar humilhando, para estar pisando, para estar tratando mal as pessoas. Isso não é uma atitude cristã. É uma atitude ímpia, é uma atitude soberba e Deus odeia gente soberba. Lembre disso. Toda vez que você agir com soberba para alguém, você lembre assim, eu estou agindo soberbamente com essa pessoa e Deus está me odiando por essa atitude. Pode pensar assim, porque é exatamente assim que Deus diz. Deus resiste aos soberbos e diz mais, que a soberba precede a ruína. Quanta gente soberba que se dava bravatada, é porque eu tenho, é porque eu posso morrer na miséria. Quantos e quantos não são assim?
Deus odeia, resiste ao soberbo. Viu? E a soberba precede a ruína. Nos relacionamentos, nós precisamos de cortesia de uns para com os outros. Para encerrar, o egoísta não é só indiferente às necessidades alheias, como espera que as pessoas satisfaçam suas necessidades e seus desejos. E essa é uma forma egoísta. É uma forma egoísta, que é vista por vezes nos casamentos em que cada cônjuge acha que o outro deve atender às suas necessidades. Claro, o casamento é um relacionamento mais próximo que a gente trata, mas se aplica a todos os demais. O egoísta acha que o outro tem que atender às nossas necessidades a toda hora, a todo instante, sempre que a gente pedir, sempre que a gente chamar. Tem gente que é assim, né? Tem gente que, se passar um problema, acha que o mundo, o universo tem que conspirar em torno do problema, do sofrimento que ele está passando. E todo mundo tem que parar tudo para dar atenção à sua dor. Mas o mundo gira. Tem muita gente passando coisa muito pior. Eu comento sempre, né, às vezes com minha esposa, quando tem gente que quer chamar muita atenção, está querendo atenção, mas eu dou um banho de água fria assim. Deixa na reserva aí um tempo, saturando, para aprender que o mundo não gira em torno de si. Não gira, irmãos, as coisas não giram em torno da gente. A gente passa um problema aqui, mas tem outro lá que passam 10 tanto mais do que a gente. Lembra daquela frase que eu digo sempre? Eu reclamava porque eu não tinha um par de sapato, mas aí encontrei na rua alguém que não tinha os pés. É exatamente assim. Então nós não podemos achar que o mundo gira em torno de nossas coisas, de nossas situações, de nossas aflições. Nós precisamos entender que há outras pessoas que estão passando a mesma coisa e os outros não podem fazer ou satisfazer nossas necessidades sempre que a gente quiser. Não tem como, não tem como. Para concluir, todos nós somos propensos a ser egoístas de uma forma ou de outra, porque o nosso velho homem continua guerreando. Romanos 7:11, Paulo vai dizer, há uma guerra, minha mente cativa à lei de Cristo diz uma coisa, mas os meus membros vão guerrear para fazer outra coisa. Diante disso, não acho que o tema egoísmo não faz parte da sua vida. Considero como de fundamental importância e como sendo algo pertinente a você e a mim. E diante disso, ore ao Senhor, para que o Espírito Santo mostre a você as evidências do egoísmo em sua vida. Deus vai utilizar graciosamente de pessoas, aonde nós testaremos a nossa cortesia, aonde nós testaremos a nossa humildade, o nosso desprendimento, o nosso altruísmo. Deus vai utilizar de pessoas para isso. É como que alguém diz assim, Deus me dá paciência, faz oração, Deus me dá paciência. Eu já vi até assim, eu só queria ter a paciência de Jó. Aí diz assim, eu orei, ficou pior. Eu digo, é claro. Você está pedindo paciência, como é que você vai usar a paciência? Com turbulação, com turbulência, com problema. Eu queria ter a paciência de Jó. Eu não peço essa paciência não, eu estou fora. Quero nada passar pelo que Jó passou, Deus me livre. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, mas pedir o sofrimento de Jó para mim, peraí, eu também não sou besta não. Eu oro por paciência, Deus só me dá a tribulação. É a maneira que Deus vai trabalhar em você isso. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus utiliza dos relacionamentos para trabalhar os maiores problemas em nossa vida. Gente que gosta de muito elogio, Deus vai utilizar de gente que não dá um elogio sequer, para quebrar ali. Gente que gosta de muita atenção, Deus vai botar um bocado de gente que não presta nem atenção nos detalhes, nas coisas, que é para ir. Então Deus vai utilizando na minha vida, na sua vida, de pessoas totalmente diferentes da gente, para ir trabalhando o egoísmo, para a gente esticando a massa, aumentando o pavio, tendo mais paciência, por causa do sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento de Cristo? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela Tua exortação
e repreensão. Ajuda-nos para que sejamos cada dia mais semelhantes a Ti. Retira de nós todo esse peso, essa bagagem do pecado, todo o sentimento egoísta, da altivez, da soberba, da presunção, que possamos sair daqui com o nosso coração semelhante ao de Cristo, com o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo o Rei da Glória, se humilhou ao ponto de nascer numa manjedoura onde os animais viviam. Que possamos, ó Deus, dia após dia, diminuirmos, nos humilharmos, prestarmos amor, termos, ó Deus, um sentimento de altruísmo para com o nosso próximo, para que Teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado entre nós. Edifica os nossos relacionamentos, sara as feridas, dai-nos sabedoria para lidarmos com as pessoas, dai-nos palavras sensatas, palavras sábias, que não magoem, que não firam, nem também destruam e dividam, mas que dia após dia possamos crescer assim em união, em graça, em amor para com Deus e para com o nosso próximo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Cantar mais um hino? Tu és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim Com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. faz-me Refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. reina em mim Com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar Em mim, Senhor. vem reinar Em mim, Senhor. vem reinar Em mim, Senhor. Amém. Vamos orar? Depois eu tenho alguns avisos para dar. O aniversariante do dia, da semana, nosso irmão José Serafim, que é hoje, né? E nossa irmã Leandra Silvino, dia 1/8. Se estiverem aqui, vem aqui à frente. Nós oramos também por vocês, para encerrar esse momento. Nosso irmão José Serafim e Leandra Silvino. Muito bem.
A surpresa que eu falei aos irmãos, né, naquele domingo, é que Leandra é mais uma das grávidas de nossa igreja. Eu acho que os irmãos já acabaram tomando conhecimento, né? Mas é mais um, é a quinta, graças a Deus. Estamos esperando a sexta, para chegar na sétima, que é o nome da perfeição. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse momento na tua casa, te agradecemos. Rogamos ao Senhor pela vida do nosso irmão José Serafim, de nossa irmã Leandra. Pedimos que o Senhor continue derramando bênção sem medida sobre ela, sobre o bebê que está sendo gerado, e que o Senhor conceda muita saúde, vitalidade e uma gestação em paz. Abençoa, Deus, a tua serva, abençoa as demais irmãs que estão gestantes aqui em nossa igreja também, que o Senhor dia após dia possa abençoar, para que teus servos possam crescer e multiplicar com filhos criados de acordo com a tua lei, debaixo da tua palavra, crescendo no teu caminho, para que assim nós possamos, ó Deus, propagar o teu reino. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Rápidos avisos, sente aí um instantezinho, eu já vou terminar. Nós iniciamos, ainda que não oficialmente, ontem, 31 dias de atividades missionárias aqui na igreja. O mês de agosto é o mês de missões, mas ontem a mocidade, né, já deu pontapé com o culto de missões com a missionária que veio. Ela é da Costa do Marfim, né? Estava ali no IBN e esteve aqui ontem à noite com os jovens. Mas o nosso mês missionário já começou ontem. Hoje nós temos à noite o culto do amigo. É onde você vai trazer aí seu amigo, seu colega, para estar juntamente conosco nesse culto mais tarde. Se você não convidou ainda, dá tempo de convidar e ir buscar na casa dele ou dela para estar com a gente. Vejam só, esse mês de agosto agora, nós temos uma programação diferente para o mês inteiro e muito trabalho. Tivemos ontem o culto de missões com os jovens, de manhã e à tarde teve a EBF com as crianças. Foi uma bênção, muitas crianças estiveram participando. Hoje tem um culto do amigo. Semana que vem, nós começaremos nossas programações com o Cine Missionário. Próximo domingo, nós teremos a Santa Ceia à noite, com a presença, se Deus permitir, das congregações também aqui. E nós teremos um momento especial para que toda a igreja viesse, tá bom? De manhã também nós temos um momento especial, surpresa para a igreja, e eu queria que os irmãos também estivessem aqui no próximo dia 6. Dia 12, nós teremos a caminhada evangelística promovida pelos adolescentes. Vão sair daqui da igreja, vão subir a Serra de Santa Terezinha, não é para pagar promessa, vão evangelizando, né? Vão evangelizando. Quando chegar lá, vão fazer um piquenique, vai ser uma caminhada evangelística. Dia 13, culto de missões com a presença do missionário Fábio. 18, 19 e 20, Nelito Sanfoneiro estará com a gente. Dia 18 ficou de confirmar porque ele já tinha um compromisso, mas 19 e 20 já está certo. Então a gente vai fazer um avanço em Terezinha, com culto na noite, e aqui manhã e noite na igreja, com a presença do nosso irmão Nelito Sanfoneiro. Se ele confirmar o dia 18, nós vamos fazer um culto evangelístico na cidade e outro lá em Bom Conselho, e no domingo todo aqui na igreja, tá bom? Terezinha, desculpem. Dia 26, aniversário da SAF de Bom Conselho, aqui na igreja, no sábado à noite. Dia 27, culto de missões de novo. Quem estará vindo pregar vai ser o nosso irmão Bill Crente. Vocês já conhecem, ele estará pregando aqui dia 27, tanto pela manhã quanto à noite. E para terminar o mês, para completar os 30 dias, no dia 30 de agosto, numa quarta-feira, nós faremos a quarta missionária. Todos os alunos do IBN estarão vindo, já conversei com o diretor, com o capelão, com o maestro. Nós vamos fazer um avanço lá na Lagoa de São José, durante o dia. À noite, eles vêm para cá, e aí nós teremos a apresentação do Coral de Sinos. O Coral de Sinos vai estar se apresentando aqui na igreja no dia 30, culminando com o encerramento da noite missionária. Aí um dos alunos ou o próprio capelão estará pregando sobre missões e a gente encerra o mês missionário com algumas programações assim voltadas para a missão, tá bom? Lembrando, segunda-feira à noite,
Amanhã, né? Hoje é domingo já. Amanhã à noite nós temos uma departamental da SAF na casa da irmã Leidinha, esposa de Hélio, tá bom? Às 7h30 da noite. Até mais tarde, se Deus quiser. Traga seu amigo para participar do nosso momento de culto à noite.